Bom dia, seres despertos! Domingamos! Que vocês tenham um excelente domingo por aí. O início de uma semana maravilhosa. Que ela venha com um combo de energias para que nós possamos vencer aí, ó, toda semana. Que vem bem, né? Tenho certeza que muitos afazeres para todo mundo. Hoje, o nosso tema é muito importante, um tema que a gente fala muito o tempo todo, tanto no Amor Exigente, quanto aqui nas nossas lives das segundas-feiras, quanto agora também a gente já tem falado bastante desse tema nas nossas lives de manhã. Que ele envolve um pouco, ele está dentro de todos esses tópicos que a gente mencionou até agora, tá? Então, nós já estamos aí na nossa nona live? 9. Na nossa 10ª live, por aí, né? Eu nem contei ainda. E vamos falar sobre os nossos padrões limitantes. Que também podemos falar, né? Que muito se fala por aí em crenças limitantes. Como que essas crenças limitantes nos impedem de vencer e romper esse comportamento negativo? E romper esse ciclo de comportamento negativo que nos impede a sair desse ciclo e iniciar um novo ciclo. Nós vamos falar exatamente disso. Que vocês estejam servidinhos aí com o nosso cafezinho de hoje. Enquanto eu dou uma bicadinha aqui nesse café, eu vou ir compartilhando a live para as pessoas aqui que eu acredito que, né, vão assistir a live depois de um tempo. Deixa eu encaminhar essa live aqui. Você que entrar aí agora pela manhã também, encaminhe a sua live, porque conhecimento é libertador. E tudo aquilo que liberta, a gente precisa o quê? Compartilhar, né? Porque a gente não quer ficar com o que agrega só pra gente. A gente tem que compartilhar. E é o que eu faço aqui com vocês. É a busca de compartilhar, de ver a evolução. Ontem eu tive um momento com 2 alunos da metodologia do despertar, o Simon e a Bárbara, que eles estão tendo um resultado assim maravilhoso. E ontem eu tive um momento com eles, a gente foi praticar uma atividade, um movimento, e isso foi muito perceptível. E me deixa muito feliz perceber isso. Dos alunos, que vocês estão compreendendo o movimento. Então, deixa eu mandar aqui para as pessoas, já está acabando. Vamos lá. Prontinho, já foi aqui. Foi. Então, quem entrar aí, servidos com um cafezinho, bora começar a nossa live. Hoje eu já até trouxe aqui, ó, essa essênciazinha de menta, que é o que eu gosto de usar antes de fazer atividade física, antes de falar sobre um assunto importante para eu ter concentração. Porque isso daqui ajuda a abrir os nossos brônquios, a melhorar a nossa respiração e melhora também a nossa concentração. Então, pela manhã, ou às vezes antes de dormir, ou às vezes antes de praticar alguma atividade, para fazer um relaxamento, eu uso isso em todos os alunos, com todos os alunos. A maioria deles já tem o seu. O povo do Amor Exigente também, acho que alguém já tem, que eu gosto de usar isso daqui lá, né, pra gente fazer o nosso momento de espiritualidade. Então, bora. Padrões limitantes. Padrões limitantes, eles já são os comportamentos que constroem esse ciclo abusivo, negativo que nós vivenciamos na nossa vida. Mas tem alguns pontos em específico, né, algumas crenças em específico, que nós alimentamos porque está ali dentro do nosso núcleo familiar de uma forma enraizada, de uma forma muito forte, e que nos impede de romper, às vezes, o comportamento negativo. E aí vamos compreender um exemplo para a gente poder deslanchar depois.
Pessoas que vivenciam um relacionamento, um casamento tóxico, abusivo, podendo ser com um dependente químico ou não, mas que vivencia momentos de sofrimento, de angústia, de tristeza, tudo muito em excesso. Tudo em excesso. E essa pessoa, anos e anos depois do casamento, ela se vê impedida, insegura, incapaz de romper aquele movimento, de romper aquele casamento, tá? Mesmo sofrendo tanto, mesmo alimentando esse sofrimento, alimentando essa angústia, mesmo às vezes não tendo mais amor um pelo outro, essas pessoas não se movimentam no sentido de um divórcio, por exemplo, por acreditarem que são anos e anos de casamento e vir aquelas frases, né? Você casou uma só vez, então é uma pessoa só pra vida toda. Pega um copo pra mim, amor, fazendo favor. Você tem que ficar com aquela pessoa a vida toda. Você precisa compreender e sustentar o tempo de evolução dessa pessoa, sabe? Então, esse tipo de crença faz com que essa pessoa aceite comportamentos abusivos do companheiro ou da companheira. Faça com que essa pessoa adoeça por esses comportamentos advindos da outra pessoa e que ela mesma comece a ter comportamentos negativos por conta desse ciclo abusivo que já foi instalado, que é alimentado diariamente ali. Então, por acreditar que o casamento é uma vez só na vida, que você não deve se divorciar porque foi a pessoa que você escolheu. Então, você precisa manter essa decisão até a morte. Então, é pensar exatamente nessas questões. Ei, amor, seja bem-vindo. Bom dia, viu? Pra você. Apesar que eu te dei bom dia, mas bom dia de novo. Então, essas pessoas se veem vencidas por essas crenças limitantes. Que essas crenças fortalecem o padrão de comportamento negativo que ela tem. Então, esse é apenas um exemplo que nós temos dessas crenças. Então, essas crenças, elas desenvolvem os comportamentos, que no caso da pessoa, de suportar e de desenvolver comportamentos para se manter ali dentro daquele casamento, com esse dependente químico até mesmo, né? E aí, sobressaindo a sua própria vontade, ultrapassando os seus próprios limites. Porque essa pessoa, ela tem os próprios limites. E quando ela se coloca na condição de sustentar esses padrões, né, que alimenta esse comportamento negativo, essa pessoa está alimentando um padrão limitante, uma crença limitante. E esse comportamento, ele gera emoções. Essas emoções que não são digeridas, administradas, que não têm a atenção dessa pessoa de alguma forma, elas se transformam em quadros depressivos, em transtornos, em estresse pós-traumático excessivo. Bom dia, Miss Lene, seja bem-vinda, viu? Que bonitinho ter você na live aqui agora, nesse domingão. Bom que a gente já acorda e já tem um domingo, assim, cheio de conhecimento, cheio de despertar pra gente iniciar a semana, tá? Seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui dos padrões limitantes, as chamadas crenças limitantes que nós alimentamos e que nos impede de romper esse ciclo negativo que a gente vive na nossa vida. E aí, Miss Lene, eu dei o exemplo da pessoa que está dentro de um casamento, por exemplo, com um dependente químico, e essa pessoa, ela tem a crença que está ali enraizada dentro da família dela de uma forma muito forte, como, por exemplo, o instituto do casamento é algo que é enraizado dentro de algumas pessoas de uma forma muito forte, e que você acredita que você só pode casar uma vez. Que o casamento é único, que você tem que aceitar e suportar tudo, independente do que seja. E quem convive com o dependente químico sabe o que é esse convívio. Sabe o que é essa tensão. Então, essa pessoa acaba por passar por cima das próprias limitações,
dos próprios desejos, das próprias vontades, acreditando que ela é obrigada a suportar aquilo. Porque aqui dentro ela sustenta uma crença limitante, que é essa de que o casamento é único, de que não se pode divorciar, de que tem que aguentar tudo, você tem que aguentar toda a evolução e todo o comportamento dessa pessoa. Só, Miss Lene, que quando essa pessoa se condiciona a isso, esse padrão que é constituído por ela de forma negativa, e esse exemplo que eu estou dando do casamento é um exemplo, vocês podem pegar e se movimentar para a situação de vocês, tá? Pensando aí o que vocês têm na cabeça de vocês que seria uma crença limitante, um padrão limitante, que faz com que vocês alimentem o comportamento e não consigam romper e iniciar um novo ciclo. Essas pessoas, então, elas fortalecem esse comportamento. E dentro disso são geradas as emoções e os pensamentos. Essas emoções geralmente não são digeridas, não são administradas e logo desenvolve os quadros depressivos, os transtornos mentais, né? Os quadros ansiosos, os pensamentos também que não são administrados, porque geralmente os pensamentos tomam conta dessa pessoa, geralmente são pensamentos mais negativos do que positivos. Então a gente pensa que, da mesma forma que esse padrão limitante, essa crença, ela tá tão enraizada aqui dentro, que ela te faz fortalecer esse comportamento e você não sai desse ciclo, você repete o ciclo. Porque todas as vezes que você pensa em fazer um movimento para sair desse ciclo, o que vem ressoar aqui na sua mente? Nossa, mas eu não posso pedir o divórcio porque o casamento é único. Eu preciso aqui dar conta dessa pessoa. Eu preciso dar conta do que esse casamento tá me trazendo de ruim. E aí eu vou trabalhar um segundo exemplo, Miss Lene. A mãe que tem o filho dependente químico e que ela já não consegue desenvolver ali um sentimento de amor por esse filho, de empatia, de tanto sofrimento que ela já vivenciou com ele, mas ela não consegue romper o laço. Primeiro, por ela acreditar que uma mãe não pode abandonar, ou seja, fazer com que empurrar esse filho para que ele tenha responsabilidade e autonomia. Porque aqui na cabeça dela está ressoando: eu sou mãe, eu nunca posso abandonar o meu filho. E essa, gente, é sim uma crença limitante. E você às vezes já nem consegue ter o amor, sabe, genuíno pelo seu filho, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanta mágoa. Você já tá com o pé atrás, você já tá assim, vivenciando no extremo com esse filho dependente químico. Só que essa crença limitante de que você não pode abandonar, de que você não pode empurrar seu filho para ir buscar responsabilidade e autonomia, né? Porque, coitado, ele usa drogas e fica aquele negócio: você é mãe, você não pode abandonar o seu filho. Só que existe uma diferença, gente, entre abandono e entre se movimentar para fazer com que seu filho vá buscar a responsabilidade e a autonomia. Seja bem-vinda, Karina. Muito bom dia nesse domingão, ó, que seja reluzente e cheio de despertar para a gente iniciar a semana. Então, os padrões limitantes, as crenças limitantes fazem isso com as pessoas. Faz com que elas alimentem o ciclo e fiquem ali, ó, repetindo o padrão. Repetindo. Porque quando ela quer ter um movimento, quando essa mãe pensa em fazer um movimento, por exemplo, para colocar esse filho para ir lidar com a responsabilidade e ter autonomia, vem ressoando aqui na cabeça dela: você é mãe, você não pode abandonar o seu filho.
E essa mãe já tá esgotada. Essa mãe já assumiu, assim, o nível da codependência. Ela já passou o nível do sofrimento dela. Ela já sofre mais que o próprio filho. E ela fica aqui, ó. E ela, então, é impedida de dar um passo. Que esse passo poderia até colocar esse filho para tomar um posicionamento ok futuramente. Mas ela fica aqui, ó, restrita e impedida. Sem movimento, porque essas crenças ficam ressoando na cabeça dela. Da mesma forma, a mulher com a questão do divórcio. A mulher que vive ali o relacionamento tóxico, abusivo com o companheiro, ou o companheiro vive com a companheira, com a mulher. E eles ficam se sentindo impedidos, incapazes de pedirem o divórcio, mesmo já não sentindo amor, mesmo já vivendo frustrado, angustiado, vivenciando aquela instituição do casamento como um peso, mas porque ressoa aqui, ó, no ouvido deles, o casamento é um só. O casamento é eterno. Vocês têm que aguentar todo o obstáculo e sofrimento que é de vir com o casamento. Tudo tem um limite, gente. Tudo tem um ponto de partida em que a gente vai buscar ali o equilíbrio. É claro que não é desistir do casamento na primeira borrachada que vier. Não é sobre isso que a gente tá falando aqui. É claro que não é desistir do seu filho, dependente químico, na primeira vez que ele desistir do tratamento. Não estamos falando sobre isso aqui. Estamos falando sobre o auge. Sobre quando essa mãe já tentou de tudo com o filho. Essa mãe já tá esgotada. Foram N internações. Não tem mais a troca. Não consegue alimentar mais o laço, o vínculo. Essa mãe já sente que tá assim, ó, sabe? Não tem mais amor, não tem mais troca, não tem amor genuíno mais. E mesmo assim fica aqui ressoando, você não pode abandonar o seu filho. Que não seria abandono, que seria você empurrar o seu filho para ele lidar com a responsabilidade. Isso se chama vida. Viu, Mislene? Trabalha nisso, se fortaleça nesse pensamento. Até que ponto você não tem conseguido tomar uma atitude de colocar o seu filho para lidar agora com a responsabilidade de viver a própria vida? Porque vem um pouco dessa culpa que você carrega meio que como obrigação, porque a mãe não pode abandonar um filho jamais. A sociedade faz isso. Ela te faz acreditar que você tem que carregar o seu filho eternamente. Só que, psicologicamente falando, a mãe ela tem um só papel na vida do filho, que é se tornar inviável para o filho, que é ela se tornar incapaz para o filho. A minha mãe agora já não serve mais para mim. Eu não sirvo mais para o meu filho, porque a partir de agora meu filho vai andar sozinho. Então você cumpriu o papel de mãe quando você se tornou mais nada, você se tornou, eu perdi a palavra. Você já não é mais o ponto de apoio do seu filho. Hoje o seu filho caminha sozinho. Quando aconteceu isso, a mãe se tornou, cumpriu o papel de mãe. Então não deixe que essas crenças fiquem te fazendo alimentar algo dentro de você que nem você está suportando mais. Às vezes já é hora do próximo movimento, colocar o filho para lidar de frente com a vida. Até aqui, eu já te ajudei, eu já te dei o teto, já te dei tudo. A partir daqui agora é com você. Porque eu não posso me responsabilizar mais pela sua doença. Você já sabe o caminho do tratamento, você já sabe como arrumar um trabalho. Né? Às vezes o que eu posso te dar é um apoio aqui, ó, psicológico. Mas a partir de agora, porque senão você não tem mais resposta. E agora vamos pensar lá na outra situação. Dessa esposa que vive com esse marido. É difícil, gente. Só que é difícil mais pela codependência suas do que pela independência e autonomia que eles têm que criar propriamente dito. E aí é vocês pensarem nisso. Outra crença, o filho não vai ser de vocês a vida toda. Vocês vão criar o filho pro mundo.
Pensar que ter o filho para vocês a vida toda, isso é uma crença também limitante. Tem mãe aí que o nível de codependência é tão alto que o filho já casou e ela tá ali administrando a vida do filho. E às vezes o filho ainda deixa, porque ele alimenta também, em contrapartida, a dependência emocional da mãe. Eles se alimentam e é um ciclo sem fim, porque aí quem vai sofrer é a nora, vai criar, vai respingar nos filhos, porque isso tudo vai prejudicar a dinâmica familiar desse filho que, teoricamente, não rompeu o laço com essa mãe. Entende? Aí a gente pensa, e a mulher que não consegue pedir o divórcio? Porque fica ressoando aqui, ó, que ela é obrigada a lidar com essa situação do casamento abusivo, tóxico, às vezes violento, porque eu não posso separar, porque a minha família não aceita eu separar. E a crença limitante, o padrão limitante, ele tem muito disso. Ele é tão enraizado e ele tá tão estruturado, igual eu falei ontem das raízes estruturais, ele tá tão ali na família que a própria família vai te julgar. A sua própria família, às vezes, vai virar as costas pra vocês. E vai falar, se for pra você divorciar, não precisa contar com a gente. Porque acha isso um absurdo. Mas não vê o sofrimento, não está dentro do contexto, não vivencia aquilo que as pessoas vivenciam ali dentro do casamento. Então não sabe o sofrimento que é. Por acreditarem que se você casou, você vai morrer com essa pessoa. O que vai separar vocês é a morte. E olha que judiação. Olha o que. Porque pode ser que realmente em determinado momento desse casamento, os dois despertem e consigam fazer um movimento positivo para romper isso. Só que, pensa, já não é complexo a gente romper um padrão de comportamento negativo sozinhos? Vocês estão aí vivenciando e buscando isso. Agora, imagina um casal que tá todo mundo ali já naquele momento negativo, naquela energia, a sintonia deles é a negatividade, é a agressividade, é a violência. Sabe? É o medo que um alimenta do outro, porque não sabe qual que é o próximo dia. Então, pensa vivenciar esse momento dentro ali, imerso nisso. O desprender é complicado. E é complicado até mesmo para essa pessoa que tá casada, né? Para essa mulher ou para esse homem. Porque, às vezes, a gente tá tão... A gente pertence tanto ao sofrimento, a gente alimenta tanto o nosso corpo de dor e a gente já tá tão condicionado a fazer isso, que além das crenças e dos padrões limitantes impede a gente fazer, nós mesmos impedimos. Com o nosso movimento de querer o quê? Sempre estar no papel de vítima, sempre estar acentuando muito o nosso sofrimento, viu, Karina? A gente tem a tendência de fazer muito isso. De pesar o nosso sofrimento. De deixar pesado. De fazer isso com a gente mesmo. Que isso já se tornou um condicionamento. Então a gente se condiciona a alimentar o nosso corpo de dor. Isso afasta a gente de viver uma vida plena. Isso afasta a gente de viver e alcançar os nossos objetivos. Nós escolhemos a trilha da nossa vida. E a todo momento que a gente fortalece esses padrões na nossa cabeça, que a gente fortalece as crenças na nossa cabeça, a gente já está optando em trilhar o caminho do sofrimento de novo, o da repetição. E aí eu vou contar uma historinha breve pra vocês, pra gente encerrar a nossa live de hoje. Tinha um grupo de irmãs que elas aprenderam com a bisavó como que assava o tal do porco lá no forno. E a bisavó tinha um forno antigo. Aí lá no forno dessa avó cabia a bandeja, a forma, com a peça inteira, sem cortar nada. E elas colocavam isso lá todo ano lá para fazer a comemoração delas. Então a bisavó morreu, aí passou pra avó, né? E aí a avó faleceu, passou pra mãe. E aí chegou um determinado momento que só estavam ali as irmãs, né? O pessoal, os descendentes desses familiares da bisavó. E como eles queriam alimentar a tradição de assar o tal do porco inteiro, só que esse forno já não existia mais. E chegou um determinado momento que
falaram assim, não tem como mais a gente fazer isso. E aí um pro outro falou assim, nossa, é mesmo. A gente vai ter que acabar com a nossa tradição, porque a gente não consegue fazer igual a nossa bisavó fazia. O que a gente vê aí? Eles queriam manter a tradição, fazendo exatamente como a bisavó fazia. Mas não tinha como eles manterem a tradição e às vezes partir esse porco no meio para poder colocar ele na forma e colocar ele para assar no forno que eles tinham disponível hoje. Só que na cabeça deles isso não era possível. Se eles partissem o porco para colocar na forma e colocar no forno, eles estariam quebrando a tradição. Só que a tradição não é o momento de reunião, não é o momento ali. As pessoas, elas não conseguem pensar fora do padrão que é imposto para elas. Isso é perigosíssimo. Porque a gente vê isso acontecendo de todas as formas. A gente vê isso acontecendo na política, a gente vê acontecendo isso no futebol, na religião. Porque a pessoa tá tão voltada aqui, ó, pro padrão limitante, pras crenças limitantes, que elas não conseguem romper o ciclo por isso. Elas não conseguem compreender que ela pode fazer um movimento diferente e continuar realizando a mesma atividade. Viu, Mislene? Pensa nisso. Karina, quem for assistir essa live hoje, Maria Otávia, Fernanda, pensem nisso. Não dá pra falar o nome de todo mundo aqui que eu não vou nem lembrar. Eva. Pensem no movimento que vocês estão deixando de fazer, que é aquele movimento que advém da essência de vocês, que advém da identidade de vocês, entendeu? E não o que vocês estão trazendo até hoje, sendo sustentadas por esses padrões e por essas crenças que vocês carregam, porque elas vão te limitar. Tá? E muitas vezes essas crenças podem ser sustentadas pelos traumas que vocês vivenciaram, como uma forma de mecanismo de defesa, por estar dentro da cultura, da sociedade, como esses dois exemplos que eu dei, é a sociedade que alimenta o fato de você nunca mais poder divorciar e casar de novo, porque você tá dentro de um relacionamento abusivo. O fato da mãe ter que sustentar tudo, ter que ser assim, ter que aguentar o pau e a paulada com o filho e não poder colocar esse filho pra dar de cara com a responsabilidade na própria vida dele e ganhar autonomia, mesmo que seja dependente químico. Quantas mães não aprendem a fazer esse processo com filhos que têm síndromes, né? Que têm limitações, assim, que a gente poderia pensar reais, mentais, né? Um síndrome de Down, por exemplo. E você vê os meninos vivendo sozinhos, já morando sozinho, às vezes já tem um companheiro, uma companheira, mas isso partiu de quê? Partiu do movimento que a mãe fez para ajudar esses meninos a ganharem autonomia. Porque a mãe às vezes acha que esse filho é incapaz e eles não são incapazes. Ou porque você acha que não alimentou, que não ajudou ele a se tornar capaz. E essa culpa fica ressoando aí dentro de vocês. Então, pensem nisso, ok? Então, é a gente pensar padrões negativos, que é o próprio comportamento, são crenças que podem advir lá de trás. Então, são crenças e padrões limitantes, tá bom? Os comportamentos de autossabotagem que a gente faz repetitivamente são padrões limitantes, fazem parte das crenças limitantes. Porque às vezes quando você vai para realizar o comportamento, para dar o primeiro passo do novo comportamento, o que você faz? Você se sabota, tá? Então é pensar nisso. A dificuldade em estabelecer os limites, viu, Karina? O que você mencionou aí é um pouco disso também. Por mais que tenha a dor, claro, propriamente dita, de vencer isso,
sabe? Do desprender, só que esse desprender, ele tem um limite. Então, vamos pensar nesse limite. O medo de fracassar, também é uma forma da gente alimentar esse padrão limitante, essa crença, tá? Porque quando a gente, por exemplo, a mãe que tá com medo de colocar esse filho pra ir romper lá, às vezes ela tá com medo do que vai vir pra ela, dela ter fracassado, ou dela fracassar, ou do próprio filho. Que é já pensar em extrapolar. Porque você já tá pensando no que vai vir de pior pro seu filho. Que você já tá sofrendo com isso. E isso faz parte. A gente precisa buscar uma leveza pra isso. Então, o que ficar alimentando essa crença limitante também faz a gente procrastinar? Que é o que impede a gente de romper o ciclo. Você vai, mas te falta energia. Você quer ir, mas vem medo. Você quer ir, mas vem justificativa. Então você fica procrastinando. E nunca esperem se sentir perfeitas para fazer um movimento. Porque nós somos seres imperfeitos. Ok? E quanto mais despertos, por isso que eu chamo vocês de seres despertos, vocês estiverem, quanto mais despertos vocês estiverem, mais atentos para romper o ciclo repetitivo, para romper o comportamento negativo, vocês vão ter. Para identificar esses pequenos padrões, quanto mais despertas vocês estiverem, momento presente, gente. Trabalha a respiração, ó. Estar despertas. Estarem despertas. Estar desperto. Ok? É sobre isso. Mais um tópico que é abordado dentro da metodologia de forma intensa, porque é intenso, tá? É uma imersão mesmo que vocês vão vivenciar. Ouçam a live quantas vezes forem precisas, porque cada vez que a gente lê um livro, cada vez que a gente assiste um conteúdo, o nosso insight é diferente. Então, se precisar, vai ficar gravada. Assistam as lives quantas vezes forem necessárias para que vocês, ó... Às vezes, agora não vai ser o momento da virada de chave. Mas pode ser na próxima. Pode ser na segunda vez que vocês ouvirem a live. Então, aulão dia 31. Não deixem de participar do aulão. Se inscreva para vocês participar às 19 horas. Não percam as lives das 8h30. Daqui a pouco a gente vai estar acabando aí a nossa jornada das lives às 8h30. Vou abrir a caixinha de perguntas aqui hoje de novo. Vocês já estão interagindo. Interajam, mandem lá, ó. Ninguém vai saber que é vocês, porque eu não identifico na hora de responder. Então, mande lá a sua dúvida, a sua maior dor, o que é seu maior conflito, a sua maior dificuldade. Só manda para vocês interagirem, para nossa live de segunda-feira ficar bombástica, diversificada de temas e assuntos, que isso agrega pro crescimento meu, pro crescimento de vocês, e a gente vai se autoajudando, tá bom? E a nossa metodologia em si inicia no dia 6 de fevereiro. Mas até lá a gente ainda tem essa caminhadinha. Um beijo e um bom domingo para vocês.